Olá, meus amigos, minhas amigas do canal Raciocínios Espíritas. Para mim é uma grata satisfação continuar com esse nosso estudo da série Sabedoria do Evangelho de Carlos Torres Pastorino. E hoje damos prosseguimento ao estudo anterior, que é o da Gnose da Verdade, lá no nosso volume de número 5 dessa belíssima obra. Então vamos ao texto, retomando justamente o que a gente já tinha falado antes, que é baseado no Evangelho de João, capítulo 8, versículos de 31 a 59, que diz assim: Disse então Jesus aos judeus que tinham nele crido: Se permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sois meus discípulos, e tereis a gnose da verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe eles: Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como dizes, vos tornareis livres? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo o que faz o erro é escravo do erro. E o escravo não permanece na casa para a imanência, mas o filho permanece para a imanência. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis realmente livres. Sei que sois descendentes de Abraão, mas procurais matar-me, porque meu ensino não penetra em vós. Falo o que vi junto a meu Pai, mas vós fazeis o que escutastes de vosso pai. Responderam-lhe eles e disseram: Nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: Se sois filhos de Abraão, fazei as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me a um homem que vos disse a verdade que ouviu de Deus. Isso Abraão não fez. Fazeis as obras de vosso pai. Responderam: Não nascemos de prostituição. Temos um pai que é Deus. Replicou-lhes Jesus: Se Deus fosse vosso Pai, vós me amaríeis, porque vim de Deus e estou aqui, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque não conheceis a minha linguagem, porque não podeis ouvir o meu ensino. Vós sois filhos do adversário, e quereis fazer a vontade de vosso pai. Ele era homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque a verdade não está nele. Quando fala mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso como o pai dele. Mas, porque digo a verdade, não me credes. Quem de vós me arguir de erro? Se digo a verdade, porque não me credes? Quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Vós não me ouvis. Por isso, porque não sois de Deus. Responderam os judeus e disseram-lhe: Não falamos certo que és samaritano e tens espírito? Retrucou Jesus: Eu não tenho espírito, mas honro meu Pai, e vós me desprezais. Não busco a minha reputação. Há quem a busque e decida. Em verdade vos digo, se alguém praticar meu ensino, de modo algum verá a morte para a imanência. Disseram-lhe os judeus: Agora conhecemos que tens espírito. Abraão morreu e os profetas. E tu dizes: Se alguém praticar meu ensino, de modo algum provará a morte para a imanência. Acaso és maior que nosso pai Abraão, que morreu? E os profetas morreram. Quem pretendes ser? Respondeu Jesus: Se eu tiver uma opinião sobre mim, minha opinião nada é. Quem me julga é meu Pai, o que vós dizeis que é nosso Deus. E não o conhecestes, mas eu o sei,
E se disser que não o sei, serei semelhante a vós, mentiroso. Mas o sei e pratico o seu ensinamento. Abraão, vosso pai, alegrou-se, esperando ver meu dia. Viu e regozijou-se. Disseram-lhe então: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, antes de Abraão ter nascido, eu sou. Pegaram então em pedras para atirar sobre ele, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Então chegamos na segunda parte, e Pastorino começa essa segunda parte trazendo que, como sempre ocorre nos agrupamentos humanos, os profanos, por estarem em seu ambiente, são mais audaciosos, porque são donos da situação, e levantam mais a voz, ousando contradizer qualquer afirmativa que, pela aferição do gabarito intelectual puramente materialista de sua ignorância, ultrapasse a capacidade de seu raciocínio. Senhores absolutos do terreno que lhes pertencem, os do sistema, é que aqui na Terra estão fora do seu ambiente. Não admitem autoridade maior do que a sua, nem julgam possa haver ciência superior à que conhecem. E aí Pastorino comenta que eles não entendem a lição, mas torcem o verdadeiro sentido das palavras espirituais para adaptá-las à sua concepção materializada da vida. Nesse caso, eles interpretam a realidade espiritual de que o Cristo falava como oposição à escravidão dos corpos físicos. E como descendentes de Abraão, que é o valor máximo atribuído à personalidade na herança do sangue, sabem que jamais foram escravos fisicamente. Em seu teor elevado, vem o esclarecimento da palavra liberdade e daquilo que constitui a verdadeira escravidão, que não é a dos corpos materiais, mas sim a escravidão espiritual, que é causada pelo desvio do rumo correto, que é causada pela perda da rota, pela desorientação que faz sair do caminho verdadeiro para a floresta das miragens e ilusões. Todo aquele que se desvia da estrada mestra se torna escravo das ilusões do caminho, ou seja, das ilusões das sensações, das emoções, do intelectualismo superficial, porque vagueia pelas sendas que prendem em seus tentáculos enganadores, desvirtuando a luz da verdade que lhes aparece fracionada pelo prisma defeituoso da matéria, como diz Pastorino. Então a consequência vai ser inevitável. Quem vagueia por atalhos não permanece na casa, ou seja, na estrada mestra segura, que é o coração onde habita o Cristo imanente. Mas o Filho, ou seja, aquele que está permanentemente unido ao Pai, esse vive na imanência divina, sem jamais perder o contato sublime com o Pai. Ora, se o Filho, ou seja, o Cristo, a terceira manifestação divina existente dentro de cada um de nós, conseguir se libertar-nos dos desvios das ilusões, para nos trazer ao caminho certo, do imo do coração, então haverá a conquista da liberdade espiritual, embora ainda estejamos presos à matéria encarnados. Só é realmente livre das injunções satânicas, ou seja, antagônicas, materialísticas, aquele que se unificar com o Filho numa total e perfeita simbiose no sentido etimológico da palavra. Então volta-se novamente para a objeção, respondendo agora a primeira parte. Admite saber que fisicamente eles são descendentes de Abraão por consanguinidade, mas espiritualmente não o são, já que tem o senso do homicídio típico do polo negativo, procurando destruir o corpo material de seu emissário, que é Jesus, só porque o ensino crístico não consegue penetrar a capa grosseira dos seus intelectualismos,
dos seus intelectos dominados pelo negativismo atrasado do antissistema, do materialismo. Então aqui, como diz Pastorino, nós percebemos um alerta para todos nós, confirmando o não deis pérolas aos porcos, nem coisas santas aos cães, como diz Mateus lá no capítulo 7, versículo 6. A gente viu isso no volume 2. Se Jesus, trazendo aos homens diretamente numa filtragem perfeita o ensino do Cristo de Deus, não conseguiu convencer seus ouvintes, não haveremos de ser nós a pretender convencer as massas da realidade. Não dá. Aprendemos que, para sermos entendidos, não é mistério, é evolução de nossa parte. Podemos ser entendidos mesmo sim evoluídos. Mas é essencial a evolução da parte dos ouvintes, pois só nesse estágio superior é que eles conseguirão sentir em si o eco daquilo que está sendo enunciado. E aí Pastorino diz que, portanto, também, quando convencemos certas pessoas com as nossas palavras, com os nossos exemplos, e as elevamos evolutivamente, mesmo nas escolas iniciáticas, isso não é obtido em virtude do nosso merecimento, porque sejamos evoluídos, mas sim porque os ouvintes, eles sim, é que estão maduros, que conseguem sintonizar com as verdades que foram enunciadas por nós, das quais nós somos meros intérpretes. Quantas vezes imperfeitos, né? Então vem o testemunho do próprio Cristo. Só fala o que viu junto ao Pai, vivendo a seu lado, uno com Ele, enquanto que o contradizem, obedecem à voz do pai deles, que é o adversário. Então o protesto é imediato e enérgico. Nosso pai é Abraão. E a resposta contundente: se 2 filhos de Abraão agem como vosso pai Abraão, ora, pensais destruir meu corpo só porque falo a verdade. Abraão não faria jamais coisa semelhante, pois agia de conformidade com o sistema, ao passo que eles agem na tônica do antissistema. Querem matar o corpo, e Cristo o salienta com palavras claras: destruir a um homem, não a ele, o Cristo, que não é um homem, né? É a centelha divina em nós. Feridos pela alusão a uma filiação espúria, eles reclamam para si também a paternidade divina, ao que o mestre retruca com o argumento ad hominem. Se filhos fossem de Deus, ouviriam a palavra de Deus. Mas a sintonia é diferente. A prova é de que, como personagens, ou seja, personalidades, eles são filhos do antissistema, ou seja, do adversário, do Satã, né, do demônio. Tanto que nem podem entender a linguagem crística. Não há neles ainda, escravos dos elementos do quaternário inferior, uma capacidade de se instruir pelo ensino ouvido, o logos akoes. Então, concluindo a argumentação, Pastorino diz que vem a declaração taxativa: vós sois filhos do adversário. Se houvesse necessidade de um texto evangélico para confirmar a revelação de Pietro Baldi no livro A Grande Síntese, e em Deus e Universo, e em O Sistema, e em Queda e Salvação, nenhum outro melhor serviria do que este. Cristo, a centelha divina, dentro de cada criatura, provém diretamente de Deus, que é Pai do Espírito, de onde parte para construir a evolução dele, mergulhando na matéria. Aí, chegando, a centelha divina se envolveu no corpo físico, que é o átomo, sem divisão, né? E de seu interior provocou e impeliu a evolução da matéria através do inorgânico, do orgânico, que são as células, do vegetal, do animal, até chegar ao hominal e conquistar o intelecto racional. Então a verdadeira aí, as personagens de verdade, com seus corpos físicos, seu corpo etérico, seu corpo astral, intelectual, são filhos do adversário, ou seja, são filhos da matéria.
antagônica, satânica, diabólica, demoníaca ao espírito, né? Embora seja da mesma essência que ele. O espírito, filho do sistema de Deus, a personagem com seus veículos, filha da matéria do adversário, ou seja, a personalidade é do adversário. Então, exatamente como explicado com pormenores nos livros citados por Pastorino, ou nos livros de Pietro Baldi, né? Mas o Cristo continua com a mesma lógica irrespondível. Vosso pai era homicida desde o princípio. De fato, a morte, isto é, o desfazimento da forma, só se dá na matéria e nos planos inferiores a ela inerentes. O espírito, com E maiúsculo, filho ou procedente do sistema, jamais morre. Os veículos inferiores, a personagem, ou seja, a personalidade de que se reveste o espírito, são filhos ou são provenientes do antissistema, é que estão sujeitos às mutações, ao desfazimento, à morte, né? Às reconstruções intermitentes. Mais uma vez se confirma a tese. O antissistema, ou seja, o adversário do sistema, é homicida porque coage o homem a submeter-se à morte. Outro argumento afirma a mesma tese. Não permaneceu na verdade porque a verdade não está nele. Realmente, a verdade é eterna e imutável. Tudo o que é variável, tudo o que é mutável, está no polo oposto da verdade, que se chama mentira. Ou seja, a verdade invertida. Diz o Cristo, quando fala a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso como seu pai. Eis aí a teoria completa, em poucas palavras incisivas e contundentes, embora com o linguajar possivelmente naquela recuada época, né? Aquele linguajar possível de ser entendido. Toda personalidade adversária da individualidade fala a mentira porque é mentirosa como seu pai, o antissistema. E é mentirosa porque, sendo, se faz passar por coisa real. Sendo mortal, busca uma imortalidade que não possui. Sendo transitória, arroga-se uma perenidade que não existe, que é falsa. Sendo negativa, pretende ser juiz da positividade do espírito, chegando por vezes ao cúmulo de negá-lo. Sendo ignorante, vai julgar-se ali dona do conhecimento. Mentirosa como seu pai. Mentirosa também, porque em mutação contínua. O organismo vivo é um conjunto de variações, um conjunto de modificações no ritmo veloz dos segundos em constantes trocas metabólicas, internas e externas, com o ambiente que a circunda. Nasce, alimenta-se, cresce, expele excrementos, multiplica-se, divide-se e finalmente morre, para logo adiante renascer, tudo ininterruptamente, sem parada, sem repouso. E aí Pastorino diz que nesse equilíbrio instável permanece a vida estável, que é o espírito com E maiúsculo. Nessa matéria orgânica mutabilíssima, portanto mentirosa, vive o espírito permanente, esse sim verdadeiro. A personagem, a personalidade é filha do antissistema, é o adversário, é mentirosa como seu pai. E quando lhe diz a verdade, não crê. Porque não crer quando surge alguém que pode desafiar a humanidade a arguí-lo de erro e traz a verdade. Precisamente porque, não sendo de Deus, do sistema, mas ao invés filho do antissistema, do adversário, jamais poderão as personalidades ouvirem a palavra de Deus. Posições contrárias, qualidades inconciliáveis, verdade e mentira, positivo e negativo, amor, ódio, Deus, adversário. O inciso seguinte consiste exatamente num desaforo ilógico e na resposta insofismável. Não há obsessão. Há a consciência da honra prestada ao Pai. Ao passo que o fruto do antissistema é desonrar ou desprezar o Espírito e tudo o que a ele se refira.
mas para o espírito que importa a reputação, a opinião, o julgamento que dele façam as personalidades ainda ignorantes. Não importa. Basta-lhe a consciência tranquila e a aprovação divina. O recado estava dado até aí, mas havia necessidade de entregar mais um ensino àqueles que confiavam mais presentes ou que confiariam mais tarde. Em verdade vos digo. Fórmula solene, né? Essa parte, em verdade vos digo. Essa fórmula sublinha um ensinamento profundo e iniciático. E ei-lo, né? Quem praticar o meu ensino de modo algum verá a morte para a imanência. A prática dos ensinamentos, a vivência da gnose é sempre frisada pelo Cristo, conforme a gente vê em João 14, 15, 21, 23, 15, 20, 15, 17, ou 15, 6. Morte para a imanência, ou seja, morte espiritual, que bem pode assim qualificar-se a separação do contato sublime com o Cristo. Quem puder rigorosamente pôr em prática todos os ensinos do Cristo, com ele se unificando na casa da oração, numa imanência perfeita, esse de modo algum experimentará a morte. De modo algum experimentará a perda dessa prerrogativa da imanência, porque já foi absorvido totalmente pelo Cristo de Deus, pela centelha divina. Esse sentido espiritual procede. Absurdo seria, conforme diz Pastorino, supor que o Cristo se referisse ao desfazimento sem importância de uma forma física, material, transitória, por sua própria natureza ali e constituição íntima. Então, é uma interpretação mesquinha, Pastorino aponta, né? Que é a interpretação materialista de uma verdade sublime, uma verdade espiritual. E esses intérpretes sempre esquecem que o Cristo avisou. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Está lá em João, capítulo 6, versículo 63. Acrescentando logo a seguir: as palavras que vos digo são espírito e são vida. Essa interpretação falsa e grosseiramente materialista, aceita por muitos hermeneutas, por muitos exegetas, foi justamente as que deram àqueles ouvintes ignaros das verdades espirituais. Tanto que eles desafiam o Cristo de Deus ao lhe perguntarem: quem pensas ser? A resposta é uma lição de humildade para todos nós, que nos julgamos muitas vezes intelectuais, gênios, santos, iniciados, adeptos, a reencarnação de figuras notáveis do passado. Ele diz assim: qualquer opinião que eu tenha sobre mim mesmo, nada vale. O Pai é quem me julga. Quem é afinal esse Pai? O mesmo que vós dizeis ser o nosso Deus. Deus que eles não conhecem, pois o único Deus que adoram são eles mesmos. Mas o Cristo sabe, tem a gnose do Pai e cumpre na prática todos os seus ensinos. Chega nesse ponto o caso de Abraão, que em sua personagem, em sua personalidade, viveu alegre na expectativa de ver a luz do Cristo. O testemunho de que o conseguiu é dado: viu e regozijou-se. Também aqui os hermeneutas e exegetas só sabem ver a matéria e imaginam que dia será esse, o da encarnação, como diz Agostinho, Tomás de Aquino, seria isso da encarnação, o da morte na matéria, como diria João Crisóstomo, Amônio. Ora, da luz é o dia da realização interna, o dia do encontro sublime, o dia da unificação total. Abraão sai de sua terra e de sua gente, desliga-se dos seus veículos inferiores, de seu corpo, e segue em frente para obedecer à vontade divina. Cegamente cumpre a ordem da intuição, que é Sara, e expulsa de si os vícios próprios da personagem, o filho de Agar, a escrava. Dispõe-se a sacrificar seu filho, que é a sua alegria, Isaque,
matando-o, destruindo seu corpo, seu filho único. Mas é-lhe explicado que deve apenas sacrificar a parte animal de si mesmo, o cordeiro. Tem um maravilhoso encontro com Melquisedeque, o rei do mundo. Depois se consegue vencer os 4 reis, que são os 4 elementos inferiores, que são o físico, o etérico, o astral e o intelectual, que haviam aprisionado os 5 reis por meio dos 3 aliados que se prosternam diante do rei do mundo. Depois da unificação, até o nome muda de Abrão para Abraão, e tantos outros símbolos que aparecem nas entrelinhas do Gênesis. Realmente Abraão viu o dia, ou seja, a luz do Cristo. A interpretação dos ouvintes volta a ser Chã. Entendem como sendo idade do corpo físico. Temos a impressão de que o Cristo se cansa dessas criancices e resolve acabar com as tolices das personagens ignorantes, lançando-lhes uma resposta que as perturba e descontrola. Mas é a verdade. Antes de Abraão nascer, eu sou. É a eternidade que sempre presente diante da transitoriedade temporal de uma vida terrena. É o infinito que não pode se comparar com o finito. É o ilimitado que não se prende em fronteiras. É a onisciência que anula a ignorância. É o Cristo de Deus, Deus Ele mesmo, que é perante uma criatura que existiu. Isso eles compreendem bem. Isso o Cristo falou claro. Mas como reação surge a violência que quer destruir a matéria, mas jamais atingirá o espírito. Quer aniquilar a forma, mas sem poder destruir a substância. Quer fazer calar a voz produzidas pelas cordas vocais, mas sem ter a capacidade de eliminar o som, o logos, o verbo, a palavra, que cria, movimenta os universos. Aí Pastorino chama eles de pigmeus impotentes que esbravejam contra o gigante, crianças pretensiosas que desejam apagar o sol com baldes de água. Seres humanos que pretendem fazer desaparecer a divindade, destruindo-lhe um templo. São as trevas que buscam eliminar a luz, apagando uma vela. Meninos da espiritualidade, sem conhecimento, nulos diante do sábio, diante do filósofo, julgando acabar com a sabedoria ao queimar um livro. O Cristo esconde-se e sai do templo. Aí ainda existe uma lição magnífica. Tentemos trazê-la, né? Pastorino diz que assistimos ao trabalho da individualidade para fazer evoluir a personalidade com seus veículos rebeldes, produto do antissistema. A figuração do Cristo diante da multidão simboliza bem a individualidade a falar através da consciência, para despertar a multidão de pequenos indivíduos representados pelo governo central, que é o intelecto, imbuído de todo o negativismo antagônico. O intelecto leva a rejeitar as palavras da verdade, que para ela, basicamente situada no polo oposto, são falsas, são absurdas. O espírito se esforça por explicar, responde às dúvidas, esclarece os equívocos, e todavia nada satisfaz ao intelecto insaciável de noções de seu plano, onde vê tudo distorcido pela refração que a matéria confere à ideia espiritual, quando esta penetra em seu meio de densidade mais pesada, né? Mais densa. E aí Pastorino fala que quando verifica que não tem argumentos capazes para rebater o que ouve, rebela-se definitivamente e interrompe
qualquer ligação com o eu interno, voltando-se para as coisas exteriores, supondo que a matéria, as pedras, possam anular a força do espírito. Diante dessa atitude violenta e inconquistável, a individualidade esconde-se, isto é, volta ao seu silêncio, abandonando a si mesma a personagem, a personalidade, e sai do templo, ou seja, larga a personalidade e passa a viver no grande todo, no mundo indivisível, sem deixar, contudo, de vivificar e sustentar a vida daquela criatura mesma que a rejeitou com a violência. Um dos casos, talvez, em que temporária ou definitivamente a individualidade pode desprender-se da personagem, da personalidade que, por não querer aceitar de modo algum o ensino, continuará sozinha a trajetória, conforme a gente já viu lá no volume 4, tornando-se psíquica, mas não tendo espírito. Aí, Pastorino cita Judas, capítulo 19. É interessante, né, para a gente perceber que quando nos faltam argumentos, a gente lança a mão da violência, da agressividade. Não à toa a gente dizer que a violência é o último recurso do fracassado. Bons estudos, hein? Profundos, dá para a gente pensar bastante, dá para aprofundar bastante nessas falas místicas do Cristo, do Evangelho de João. Com fé em Deus, mais adiante, na próxima semana, a gente continua com o próximo capítulo. Grande abraço e até lá. Tchau, tchau.